Então, para continuar a discussão sobre hemorragias digestivas, eu quero continuar usando talvez os resumos da Sanar aqui, um repassão aqui de anatomia para fixar bastante. E a gente dá uma olhada nos mapas mentais aí que a Sanar disponibiliza também, mas dá uma repassada nos pequenos mapas mentais desse resumo maior aqui que a Sanar disponibiliza para a galera que assina. Né? Então vamos lá, né? Hemorragia digestiva a gente vai falar e vai separar os dois temas basicamente, falar sobre hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa, vou tentar colocar as duas coisas no mesmo vídeo e tentar falar pouca coisa. Né? Então hemorragia digestiva alta, o que a gente tem basicamente, né? A gente tem uma referência anatômica, então lesão proximal ao ligamento de Treitz, tudo que está acima do ligamento de Treitz é hemorragia digestiva alta. Né? E o que a gente vai pensar em relação ao ligamento de Treitz? Aí eu vou mostrar aqui para a gente poder visualizar melhor. Vou tentar por esse aqui. Mostrar aqui para a gente poder visualizar melhor nessa tela aqui. Não dá para ver assim, assim. Assim dá para ver, maravilha. Então, vamos lá, né? Isso aqui é uma maquete do pessoal do... Nossa, isso aqui vai roubar todo o meu CPU. Mas isso aqui é uma maquete do 3D for Medical, né? Onde a gente consegue aqui manusear a estrutura do organismo e etc. E é muito interessante. Então, por aqui a gente consegue visualizar perfeitamente o, o ângulo de Treitz, por exemplo. Deixa eu colocar no tamanho assim. Pronto, então, perfeito. Eu estou usando aqui um modo trial, que é gratuito. Não sei se meu PC vai aguentar gravar essa tela. Acho que sim, vou tentar. Então, o que a gente está observando aqui? Eu deixei só algumas estruturas arteriais e algumas estruturas venosas e o trato digestivo até o ponto em que a gente vai considerar uma hemorragia como hemorragia digestiva alta, né? Então, qual que é a referência anatômica aqui? A referência é o ângulo de Treitz. E aqui a gente consegue ver esse ligamento, que é o ligamento de Treitz. Olha de onde ele vem aqui, bonito, né? Então a gente tem esse ligamento vem lá de cima aqui, fibras do diafragma. A gente consegue observar ele aqui por cima também, ó. Ele vem aqui e vai acessar o duodeno aqui nessa região posterior, aqui póstero superior, e vai segurar o duodeno. Então tem aqui o ligamento, aqui uma descrição básica sobre o que é o ligamento, né? Músculo de Treitz ou ligamento de Treitz. E o ângulo de Treitz é exatamente esse ângulo aqui, né? Esse ângulo que é formado nessa porção final, nessa flexura final do duodeno, a gente vai chamar de ângulo de Treitz. Então, tudo que tiver para cima disso e sangrar é hemorragia digestiva alta. Então, a gente vai ter o próprio duodeno, lembrar que doenças pépticas ou úlceras pépticas no duodeno são mais comuns na parede posterior. A gente vai ter o pâncreas, então a gente pode ter sangramentos no pâncreas. A sugestão que o pessoal lá do Sanar faz é um sangramento de origem cística, né? Então, um pseudocisto sendo formado no pâncreas, uma pancreatite, no segundo momento, formação de um pseudocisto, num terceiro momento, esse pseudocisto afetando um vaso, e aí o vaso sangrando para dentro do cisto e, consequentemente, para a luz, né? E a gente vai ter o duodeno com seus condutos. Aqui eu vou dar para a gente ver. Então, o duodeno com seus condutos, a gente tem aqui, ó, os dois condutos, né? As duas ampolas, que a gente chama de ampola, né? Dá até para dar um fade nessa cara anterior aqui do pâncreas. E a gente consegue ver o conduto de Wirsum, um conduto de Santorini, que é o acessório. Né? Então, na primeira carúncula, a gente tem desembocando o conduto de Santorini. E na segunda carúncula, a ampola de Vater. Né? A segunda carúncula forma um esfíncter aí. E aí, se o sangrado for aqui e for direcionado à luz, a gente vai ter a luz drenando aqui para o duodeno, né? Então, nessas posições todas, deste ponto aqui para cima, a gente pode ter sangramento
considerada hemorragia digestiva alta, por definição. Esse sangramento pode ser do fígado, do próprio fígado também. A gente vai ter um sangramento que desce aqui pela via hepatocólico-biliar, né, o que a gente vai falar, que vai descer aqui pelo colédoco e vai desembocar num primeiro momento no pâncreas e depois num segundo momento no duodeno. Né? A gente pode ter sangramentos do tubo, e aqui atrás a gente pode observar, vou tirar esse coração, e a gente pode observar o esôfago, né? Vamos esconder o coração e esconder esse externo. O PC vai travar tudo aqui, os vasos ainda batendo. Então a gente pode ter sangramentos que sejam diretos aqui do esôfago, né? E separando por partes de cima para baixo, vai ser do esôfago, sangramentos do estômago, de fato, sangramentos do duodeno, aqui sangramentos do colédoco, né? Hepatobiliares, né? Sangramentos são provenientes ou do fígado ou da vesícula biliar, que vão desembocar no colédoco, a gente vai observar aqui, num segundo momento, como diarreia, né? Diarreia com sangramento. E sangramentos que podem ser direto aqui do duodeno, que vão ser mais comumente as úlceras pépticas, né? O nosso sangramento mais comum. Uma outra coisa a se observar e prestar atenção, talvez aqui observando esse esquema anatômico, é que a gente tem o fígado, né? E o fígado, ele drena diretamente, então ele recebe sangue da veia porta e drena diretamente ali através das veias hepáticas, drena na veia cava inferior, né? Então a gente tem aqui a veia cava inferior passando bem atrás. E o que pode acontecer, né? Nos casos em que a gente tem uma disfunção dessa estrutura, dessa grande glândula que é o fígado, a gente vai ter, de maneira reflexa, pode ter produzida hipertensão portal, e a hipertensão portal pode fazer com que esse sangue comece a refluir para as veias que sobem pelo esôfago, né? Então a gente vai ter as famosas varizes esofágicas. Então, as duas grandes causas aí, sobretudo se a gente raciocina sobre a etiologia, a gente está pensando em possibilidade de varize esofágica no hepatopata, né, no doente hepático, e possibilidade de úlcera, né, doença ulcerosa pêptica, sobretudo duodenal na parede posterior. Então, duas considerações que a gente deve fazer e ter em mente. Né? Então, retornar aqui para o nosso resumo. Retornando para o resumo, a gente deve considerar algumas coisas, como essa. Outro ponto é que a hemorragia digestiva alta é mais comum, 2 vezes mais comum em homens do que em mulheres, né? A gente tem uma morbidade e mortalidade de 40% e 10%, 10% de mortalidade, 40% de morbidade. As mais comuns, como eu falei, lesões agudas erosivas da mucosa gastroduodenal e doença ulcerosa péptica. E isso aqui a gente não considerando o hepatopata. E tem incidência de 40 a 160 casos a cada 100 mil habitantes, né? Para o segundo ponto aqui, o segundo mapinha é a gente raciocinando em relação à etiologia, né? Quais são as possíveis etiologias? Então, no primeiro ponto, a gente fala sobre doença ulcerosa péptica, né? 36 a 38% das hemorragias digestivas altas, né? Então, doença ulcerosa péptica aí deve ser considerada. Varizes esofágicas, como eu falei, uma das principais causas de HDA, sobretudo no hepatopata. Fístula ortoentérica, então existe a possibilidade de que um aneurisma sangre para dentro do duodeno, né? Como o duodeno está ali em contato direto, praticamente contato direto ali com a aorta, a gente pode ter um aneurisma de aorta sangrando para dentro do duodeno, isso vai ser uma enterorragia muito alta, né? O paciente que usualmente tem histórico de cirurgia de correção de aneurisma, ele pode sangrar para dentro do duodeno também. Importante considerar. Síndrome de Mallory-Weiss, né, laceração da junção esôfago-gástrica devido a esforços repetitivos de vômito. Então a gente vai ter lacerações longitudinais no esôfago sendo produzidas pela força que o vômito produz por sobre aquela estrutura. Né? Então a gente tem aumento exacerbado da
expressão naquele momento de vômito excessivo, né? Sobretudo e aí o pessoal lá do Sanar descreve a pessoa que bebeu demais, né? Então, na pessoa que bebeu demais, no primeiro momento a gente tem vômito, mas a gente sabe que os vômitos nessa pessoa que exagerou com a bebida alcoólica, eles são mais do que um, né? Então, no primeiro momento a gente pode ter vômito, e aí depois de algumas vezes que essa pessoa vomitou, ela começa a vomitar sangue, que é o que a gente chama de hematemese, né? Hematêmese. E aí a síndrome de Mallory-Weiss é comum nesses doentes. Angiodisplasia de trato gastrointestinal, né? E aí, quais são as possíveis angiodisplasia? Má formação arteriovenosa, telangiectasias e ectasias vasculares, né? O que aparentemente não é tão comum para a nossa discussão. Neoplasias do trato gastrointestinal. Por que neoplasia? E a gente está falando de neoplasia de esôfago ou neoplasia gástrica, né? Porque tumor sangra. Então, tumor eventualmente sangra, aí ele pode sangrar pouco, pode ser um sangrado crônico, a gente vai ter esse achado mais crônico, mas provavelmente vai identificar o tumor, né, e vai entender a causa dessa anemia, mas ele pode, o tumor não lê o livro, né, o tumor não lê o livro, então ele pode sangrar muito, né, se a gente tiver ruptura de um neovaso desses aí, da neoplasia, no momento dado, seja por trauma, seja por qualquer motivo, seja por motivos intrínsecos em relação ao tumor, ele vai sangrar bastante, a gente vai ter o hematêmese ou melena, né, que são duas coisas que a gente já compreendeu o conceito. E lesão de Dieulafoy, né, é um nome francês, que é interessante, né, é um achado bastante interessante, o pessoal descreve que é um vaso submucoso aberrante dilatado, usualmente na mucosa gástrica. Então, a gente não entende, é descrito que não se entende muito bem as causas do porquê que esse vaso se forma, né? E nem do porquê ele sangra, mas não é muito comum, é raro, relativamente raro, mas pode ser aí a formação desse vaso e a ruptura desse vaso. Lembrar aqui que em varizes gastroesofágicas, a gente não está falando só de varizes esofágicas e também gastro, né? Então a gente pode ter varizes gástricas pelo mesmo mecanismo, né? O mecanismo é exatamente o mesmo. O aumento da hipertensão, o aumento da tensão portal, e a gente vai ter essa tensão indo para algum lugar, em alguns momentos, né? Seguir, o que a gente deve compreender em relação às manifestações clínicas, né? Então aqui está um mapinha das manifestações clínicas. Quais são as 3 possíveis manifestações clínicas para o sangrado? Melena, né? Hematoquesia, então melena, que é aquela mistura mais homogênea, mais escurecida em borra de café. Hematoquesia, que é a demonstração de sangue vivo em fezes. E hematêmese, que é o vômito de sangue de fato, né? E como que elas respondem, né? Como que esses 3 sintomas, essas 3 entidades respondem para a gente observando de fato um doente, né? Então pode responder com hipovolemia e alguns achados de exame físico, né? Hipovolemia vai produzir para a gente os achados comuns de hipovolemia, né? Inclusive o último achado aqui pode ser o choque. A gente vai ter dispneia, palpitações, hipotensão ortostática. Então, a pessoa que está sentada, ela está aumentando as suas pressões intraabdominais, né, a pressão de modo geral na cavidade, e aí essa pressão faz com que vá mais sangue para o coração e, num segundo momento, para o sistema nervoso central. Quando ela levanta, essa pressão diminui, então a chegada de sangue de ventrículo direito diminui, então, consequentemente, a chegada de sangue do sistema nervoso central diminui e a pessoa cai, né? Tem um desmaio. Muito interessante compreender esse conceito. E choque, né? O choque aqui que a gente está falando é o choque hipovolêmico. O doente está perdendo volume porque ele está sangrando, né? E vai chegar um dado momento em que os reflexos, né? Que o sistema nervoso central, os reflexos neuromorais produzidos não vão ser suficientes para segurar essa perda. Vasotensão não vai ser suficiente, frequência cardíaca aumentada não vai ser suficiente, o paciente entra em estado de choque de fato, e a gente já estudou esse conceito. Agora, exame físico, né? O que se pode observar no exame físico? Teleangiectasias, de modo geral, né?
e a gente consegue entender quais são as produções de telangiectasia, sobretudo no enchimento capilar, nos dedos, no aspecto da pele. Púrpuras ou petequias, nesses sangrados, podem estar em contato com pele, e a gente pode observar alguns achados desses na pele. Visceromegalias, obviamente, porque a gente tem uma inflamação ali. Ascites, né, também, se a gente tem um sangrado que está indo para o peritônio de modo geral, a gente vai ter esse achado de ascite possível. Massas ou manchas hiperpigmentadas na mucosa bucal. Aqui em ascites, a gente está falando sobretudo do doente hepatopata, né? Sobretudo do doente hepatopata. Massas aqui, acredito que a gente esteja falando sobre possibilidade de achado linfonodal, né? Manchas hiperpigmentadas na mucosa podem ser reflexo do próprio sangrado ou podem ser reflexo talvez de melanoma, aí, mas não sei se é isso. Acredito que não. Seguindo, né? Quais são os conceitos da avaliação inicial do doente? E aí, uma discussão bastante importante. O que a gente tem? O primeiro ponto da avaliação inicial, né? O primeiro ponto de sempre, né? ABC. E aérea, breathing e circulação. Caso necessário, ressuscitação hemodinâmica, né? Com soro fisiológico 0,9 ou ringer lactato, né? E sempre, né, o paciente com aspecto grave, sempre a mesma coisa, né, oxigênio, monitor e veia, oferta oxigênio no primeiro momento e observa como que ele está saturando. 2 acessos, né, então oxigênio maior que 92 tentar manter, 2 acessos venosos, calibrosos, provavelmente antecubital aí se possível, e monitoração de pressão arterial, de pulso, de saturação, de frequência cardíaca, aquela monitoração padrão. Transfusão sanguínea deve ser realizada se a gente tiver uma hemoglobina menor que 7 ou 8, né? Então aqui esses são os valores de referência. Então menor que 7 ou 8 realiza a transfusão sanguínea, avalia o risco do paciente, vê se dá para preparar ele para fazer o quê? O que a gente quer fazer aqui? Então a gente sabe que está sangrando, precisa descobrir aonde, né? Certo? E aí, se a avaliação de risco dele for maior ou igual a 2, realizar endoscopia alta. Certo? Endoscopia digestiva alta. E que mais que a gente vai observar? O que mais a gente precisa observar? Então, vai ser mais justo a gente fazer essas coletas sanguíneas depois de ter dado a solução salina. Isso eu já expliquei o porquê e já faz sentido na minha cabeça, né? Então, a gente vai começar a analisar os índices hematimétricos do doente depois que a gente encheu ele de volume de volta. Senão, qualquer tubo que eu pegar ali não vai me mostrar a realidade, né? Ainda não deu tempo suficiente para o organismo desse doente sair pegando os volumes do organismo dele para trazer para a circulação central, e aí a gente vai pegar um sangue que tem ali valores superestimados, né, da hemoglobina. Então, alguns pontos que a gente deve observar são o hemograma com hematócrito e hemoglobina seriados, coagulograma, e essa explicação é bastante interessante. Se o paciente tem uma fonte de sangrado, ele provavelmente está consumindo fatores de coagulação, está consumindo plaqueta, né, naquele ponto ali, e aí a gente vai ter uma plaqueta baixa. Função hepática, para a gente descartar uma afetação hepática. Função renal e eletrólitos, né? Então, todos um completaço aí. Essa classificação de Forrest eu achei bastante interessante, inclusive eu já respondi uma pergunta no questionário que tem relação com ela. E o que a gente está falando aqui, né? Se a gente observa sobretudo olhando com o endoscópio, né, obviamente. Então, se a gente observa um sangramento, se a gente observa uma úlcera, essa úlcera deve ser classificada, segundo essa classificação de Forrest, em relação ao estado, né, do sangrado, né? Então, o que a gente vai observar? Quais são as possibilidades, né? Então, a gente observa no grau, a gente vai de grau 1 até grau 3 aqui. O grau 3 aqui é o melhor estado. E o grau 1 é o pior estado. Então, no grau 1 a gente tem sangramento ativo,
né? Aí o grau 1 a gente vai dividir em dois, um sangramento ativo que está esguichando ou um sangramento que está escorrendo lentamente, né? Babando aqui. Então, grau 1A, que é a pior possibilidade, sangramento esguichando, grau 1B, sangramento lento, né? Grau 2, sinais de sangramento recente, aí a gente tem grau 2A, grau 2B e grau 2C. Então, grau 2, sinais de sangramento recente com o vaso visível, é o grau 2A. Lembrando que a gente está caminhando da pior possibilidade para a melhor possibilidade, né? Sinais de sangramento recente com o coágulo aderido na base, é o grau 2B. Está escrito errado. E sinais de sangramento recente com mancha pigmentada plana, mas já não tem mais o coágulo formado, já não tem mais vaso visível. Esse aqui é a melhor dos grau 2, esse aqui é o melhor. E o grau 3 é o momento que a gente tem uma úlcera com base limpa, sem sinais de sangramento já, né? Que é o melhor prognóstico, né? O melhor prognóstico para essa condição que a gente está discutindo. Então, seguir aqui para um mapa em que a galera da Sanar traz a possibilidade as possibilidades terapêuticas. Nossa, meu PC tá pegando fogo. As possibilidades terapêuticas, né? Então, tratamento é tratar a causa de base, basicamente. A gente vai identificar o endoscopista vai identificar a causa de base e ela deve ser tratada. E aqui estão os tratamentos para as causas mais comuns, que é a doença ulcerosa pêptica, varizes e a gastropatia portal no paciente hepatopata, né? Então, qual que é o tratamento para a doença ulcerosa pêptica? IBPs e, segundo a classificação de Forest, a gente vai fazer um tratamento endoscópico. Então, as úlceras que, segundo Forest, estão nas classificações 1 e 2, que é de sangramento ativo de fato, a gente faz um tratamento endoscópico. O que é esse tratamento? É uma injeção, tratamento térmico ou mecânico, que aí provavelmente fica a critério do endoscopista, né? E do que tiver disponível no serviço que você está trabalhando. Mas o que eu acho mais interessante aqui nessa discussão é a eletroablação, né? Ou crioablação, ou crioablação. Então, ablação térmica, ou fria ou quente. Muito interessante isso aqui. Então, Forest 1 e 2, sangramento ativo, a gente faz isso aqui. Forest 3, não, só observa e protege, né? Como que protege? Inibidor de bomba de próton, pode adicionar H2, bloqueador de H2, mas o grande ponto aqui é inibidor de bomba de próton. Varizes esofágicas, o que a gente vai fazer? Né? Então, deve-se fazer a administração precoce de somatostatina e seus análogos. Para que somatostatina? Para a gente diminuir a necessidade de trabalho desse fígado, né? A gente adiciona a somatostatina, a gente segura aí essa função. E terapia endoscópica. Quais são as possibilidades de terapia endoscópica? Ou ligadura elástica, né, no esôfago, ou tecido adesivo no estômago, ou tamponamento com os balões, que é a possibilidade temporária para depois o cirurgião acessar e corrigir, imagino eu. E na gastropatia portal hipertensiva, a gente está falando de uma possibilidade de derivação jugular porto-sistêmica intrahepática, que é o TIPS, que eu falei, né, que é muito interessante. Só lá não tinha esse nome jugular. Suplementação de ferro, mais beta-bloqueadores não seletivos e, no último caso, derivação cirúrgica. Né? Essas são as possibilidades de tratamento. E aqui nessa mesma discussão a gente vai falar sobre HDB, né? Hemorragia digestiva baixa. Então, quais são as possíveis etiologias? A mais comum é a doença diverticular, causa mais comum, sangramento é indolor, se resolve espontaneamente em alguns casos, mas a gente tem bastante recorrência, né? Então, a gente precisa entender a causa de base para corrigir, certo? Outras possibilidades etiológicas são a colite isquêmica, isquemia mesentérica, prognóstico bastante ruim, divertículo de Meckel, né, em que a prevalência é mais baixa, é mais comum nas crianças, né, em indivíduos mais jovens, e ectasias vasculares, mais comum
nos mais velhos, né, que é uma malformação e angiodisplasias, um processo mais crônico. Todos esses devem ser corrigidos, obviamente. Falando aqui sobre colite isquêmica, a gente tem que é uma causa comum de isquemia intestinal, geralmente é autolimitada, né? E a gente pode ter uma ruptura aneurismática, estados de hipercoagulabilidade, vasculites, medicamentos vasoconstritores, todos esses contribuindo para a gente ter geração de uma isquemia, uma colite isquêmica, né? Uma isquemia intestinal. Bastante interessante também essa discussão. Seguindo, quais são as manifestações, possíveis manifestações? Então aqui a gente tem achados bastante parecidos com o que a gente tem na hemorragia digestiva alta, né? Só que vão entrar alguns pontos aqui. Então vai entrar, por exemplo, enterorragia, né, que é mais comum a gente observar. É mais comum a gente observar hematoquesia e enterorragia nesses doentes, né? Enterorragia a gente sabe que é sangue direto ali, hematoquesia é uma mistura de fezes com sangue não homogênea, né, mais heterogênea, a gente consegue observar macroscopicamente ali as duas substâncias. A gente vai ter uma taquicardia importante e possibilidade de melena, né, sangue com fezes ali já mais escurecido. Aí a hipovolemia vai produzir para a gente os mesmos achados basicamente, né? Então dispneia, hipotensão ortostática e choque, né? Choque sendo um achado muito importante. E o exame físico? No exame físico a gente vai buscar massas, vai entender se existem ascites, visceromegalia, petequias púrpura, dor, sensibilidade abdominal, né? Aquela defesa, a gente chama de defesa abdominal não sem estímulo, né? Defesa abdominal que não teve ataque. E telangiectasias a gente vai observar também, certo? E aí como identificar a causa? Como é que a gente caça as causas, né? Quais são as nossas possibilidades? Angiotomo, angiografia, cintilografia com tecnésio, né, 99, e colonoscopia, certo? E aí algumas coisas devem ser consideradas em relação a esses achados aqui. Eu não vou me estender mais com o vídeo, vou deixar esse mapa mental aqui, e mais um resumo que eu já fiz aqui que está escrito, já fazem entender legal, porque esse vídeo está muito longo já. Né? E aqui, um mapa mental que considera o tratamento, né? Qual que é a conduta. Então, o paciente com hematoquesia, o que a gente vai observar para decidir o que vai fazer com ele? Né? A gente vai observar se ele está hemodinamicamente instável ou hemodinamicamente estável. Se ele estiver instável, a gente repõe volume e faz endoscopia, certo? Endoscopia digestiva alta. Porque a gente está procurando, no primeiro momento, sangrados altos, que são mais comuns, como eu já falei aqui. Né? Identificou o sangramento, trata. Não identificou o sangramento, faz colonoscopia. Certo? E aí, identificou, trata. Não identificou, faz angiografia para a gente entender como é que está como que estão as estruturas, né? Como é que está a tubulação desse doente. E se ele está hemodinamicamente estável? Se eu consigo preparar o paciente para fazer a colonoscopia? Né? Então a gente vai preparar e fazer a colonoscopia. Identificou o sangramento? Trata. Não identificou o sangramento? O que a gente faz? Né? O paciente está estável, colonoscopia negativa, não identificou sangramento. O episódio se repete? Porque se ele se repetir, a gente vai ficar observando ali. Né? Observar para depois fazer outra cola. E se ele não se repetir, a gente vai fazer uma endoscopia alta e aí sim excluir possibilidades de HDA, né? De hemorragia digestiva alta. Então, resumo muito bom, muito interessante, tudo que a gente tem que pensar aqui. E aqui está um resumo bem pequeno sobre as duas coisas, que é algo que se deve considerar aí nesse contexto, certo?